Então, agora, continuando, nós vamos falar sobre o vértice, e aí a gente finaliza a parte de análise da função do segundo grau. O que é o vértice, pessoal? O vértice é um ponto em cada tipo de função que representará o valor máximo ou o valor mínimo dessa função. Então, vértice representa ponto de máximo ou mínimo da minha função f de x. Máximo e mínimo onde? Em x? Não, em y, na minha função. Aí eu tenho aqui, ó, dois gráficos que eu desenhei e eu vou desenhar duas funções aqui. Uma com a concavidade para cima e a outra com a concavidade para baixo. Nós vamos analisar como o vértice se dá em cada uma delas. Então, a primeira, concavidade para cima, e a segunda, concavidade para baixo. Ótimo. O que nós vamos observar nessa função, a gente até discutiu isso um pouquinho na aula passada, é o seguinte. Se eu não limitar o domínio da minha função, ou seja, o domínio da minha função ser o eixo y inteiro, ou seja, os reais, isso quer dizer que numa função em que a concavidade é para cima, concavidade para cima quer dizer que o meu a é maior do que zero, o que eu tenho é que ela veio lá do mais infinito em y, tá? Ó, do y aqui, e ela tenderá para o mais infinito também em y. Isso quer dizer que eu não consigo atribuir um ponto de máximo, porque o mais infinito não é um ponto, o infinito não é um ponto, ele é uma ideia, ele é um conceito. Onde é o ponto do infinito? Você não tem, aí você avança indefinidamente. No entanto, visualmente está claro que eu consigo atribuir aqui um ponto de mínimo, né? O menor valor que essa função ela é atribuída em y. Então, o que o meu vértice vai falar, no caso da função com a positivo, é o menor valor. Então, o vértice, ele vem aqui e me fala qual é o menor valor. Na função com a positivo, o que eu tenho aqui, ó, é um ponto de mínimo. No entanto, quando eu tenho na minha função um a menor do que zero, ou seja, com cavidade para baixo, e de novo, eu não limitei o domínio da minha função, ele é do menos infinito até o mais infinito. Bom, você concorda que no menos infinito aqui eu vou ter imagens que vão tender também a menos infinito aqui em y? Tenderão, né? E aqui no mais infinito em x eu também terei, ó, imagens que vão tender ao menos infinito em y. Isso quer dizer que eu não consigo, numa concavidade para baixo, dizer qual é o menor ponto que y é atribuído, porque ele vai tender ao menos infinito. Tender é, ele vai avançar sempre negativamente, mas ele nunca vai chegar num fim. Então é tender ao menos infinito aqui em y. Não consigo atribuir um ponto de mínimo. No entanto, eu consigo atribuir um ponto de máximo, que é o maior valor que essa função pode ser atribuída, claro que em y. Então, o que eu tenho aqui é, ó, aqui está o meu vértice. Neste caso, o vértice é um ponto de máximo. Então, A positivo com cavidade para cima, o meu vértice é um ponto de mínimo. A negativo com cavidade para baixo, o meu vértice é um ponto de máximo. E bom, nós falamos aqui que ele é um ponto. Se ele é um ponto, ele terá coordenada em x e coordenada em y, certo? Ele terá uma certa coordenada em x e uma certa coordenada em y. Como que eu descubro essas coordenadas? Então, o vértice, eu vou escrever como um par ordenado. Então, ó, x do vértice e y do vértice, e nós temos uma equaçãozinha para descobrir. Será menos b sobre 2a na coordenada de x e menos delta sobre 4a na coordenada de y. Você sabe que quem é o delta? O delta é o delta do Bhaskara, tá? É o b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando ele pedir quais são as coordenadas do vértice, você tem que calcular as duas, substituir os coeficientes e calcular aqui normalzinho os dois pontos. Se ele pede o valor máximo ou valor mínimo, no geral, ele está pedindo a coordenada da altura máxima ou altura mínima. Então, o que ele está te pedindo é o y do vértice, tá? E aí eu falei que isso aqui está atrelado à parte de movimento. Bom, você consegue fazer, por exemplo, aqui no lançamento, vou mudar aqui os eixos, ó, aqui. Seria o eixo X do espaço, aqui é o eixo Y do espaço. Vai fazer um lançamento aqui, ó. Bom, qual é o ponto máximo que a bola, que o tiro de canhão, qualquer coisa atingiu?
Ele atingiu o valor máximo, portanto, ó, aqui é o x do vértice e o valor máximo de altura é o meu y do vértice. Então, no geral, quando te pedir altura máxima ou mínima, ó, então, h máximo ou h mínimo, você vai calcular descobrindo o y do vértice. Pessoal, é só isso. Então agora nós finalizamos a nossa parte de função do segundo grau. Olha só, nós estudamos o que é a função do segundo grau. Aqui na função do segundo grau, nós vimos depois a característica das raízes, x1 e x2. Nós vimos que quando o delta é positivo, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz. Delta negativo, não existe raiz. Aí nós vimos que o ponto que ela intercepta o eixo x é o C. Nós vimos que quando a minha função desce, cruza o eixo y descendo, B é negativo. Quando ela cruza o eixo y subindo, B é positivo. Aí nós agora acabamos de ver sobre o vértice. O vértice é o ponto em que a minha função atinge um valor de mínimo, no caso com cavidade para cima, ou um valor de máximo com cavidade para baixo. É isso. Com isso, nós finalizamos a parte de função do segundo grau. Agora, uma coisa que eu recomendo você fazer para poder também, na parte de raízes, te ajudar um pouquinho, dá uma olhada na nossa aula de equação do segundo grau de matemática básica, lá na playlist, em que eu mostro para vocês soma e produto. Bom, eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara, né? Equação de resolução de função equação do segundo grau. Não tem problema. Só que em alguns casos, saber soma e produto vai te ajudar bastante. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a aula de soma e produto. Dá uma olhada, porque muitas vezes você economiza um espação. Pensa aí, vestibular, espaço reduzido para fazer conta. Então você vai querer fazer o máximo de cabeça possível, o máximo direto possível. Então dá uma olhadinha lá na nossa aula de soma e produto para a parte de raízes. Com isso, finalizamos a função do segundo grau. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu curtir, comenta qualquer dúvida que você tiver, se inscreve no canal, manda esse vídeo para algum amigo, alguma amiga. E lembre-se que nós temos duas turmas de aprofundamento de matemática e física, com mais aprofundamento de teoria e bastante resolução de exercício dos vestibulares do Brasil. É isso, obrigado pela sua atenção, vejo você na próxima aula. Um abraço.